Há algum tempo, vivi uma experiência aterrorizante que ainda hoje assombra meus pensamentos e pesadelos. Naquela época eu morava em uma cidade pequena e tranquila, onde a vida transcorria com tranquilidade e sem grandes acontecimentos. Naquela noite fatídica, como muitas outras, eu voltava para casa depois de ter feito algumas compras no centro da cidade. Embora quando criança sentisse medo de percorrer aqueles caminhos solitários, rodeados de árvores e relva, com o tempo aprendi a desfrutar da paz e da serenidade que estes passeios noturnos me traziam. Mas aquela noite em questão, seria muito diferente. A lua cheia iluminou o caminho e o ar puro acariciou meu rosto, quando de repente, sem avisar, um enorme cachorro preto surgiu da grama, com aparência assustadora e olhos injetados de sangue. Nunca tinha visto um cachorro tão assustador e enorme, e o terror que me invadiu foi quase insuportável. O cachorro latiu furiosamente para mim, mostrando suas presas afiadas enquanto rosnava com uma intensidade de gelar o sangue. Não tive tempo de reagir. O animal monstruoso se lançou sobre mim rapidamente, mordendo minha perna com força sobrenatural. A dor era insuportável, mas consegui juntar coragem suficiente para afastá-lo de mim com todas as minhas forças. Para minha surpresa, o cachorro não era apenas feroz, mas também parecia possuir uma força enorme, algo que eu nunca tinha visto em um animal. Ainda mais aterrorizante era a sensação de que aquele ser não era apenas um simples animal, mas sim uma entidade maligna que estava me perseguindo, esperando o momento certo para me atacar. O pânico tomou conta enquanto eu lutava para sair da cena, mancando e chorando de dor e medo. Aquela noite mudou minha vida para sempre, desde então, nem mesmo a luz do dia consegue dissipar o medo que me acompanha em todos os cantos daquela pequena cidade que costumava ser minha casa. A ferida na minha perna demorou um pouco para cicatrizar, e toda vez que eu olhava para ela, a lembrança daquela noite horrível voltava à minha mente, me aterrorizando mais uma vez. Não pude evitar a sensação de que aquele cão monstruoso havia deixado uma marca profunda em mim, algo além de uma simples mordida. Com o tempo, a ferida cicatrizou, mas as cicatrizes na minha alma permaneceram intactas. Determinado a enfrentar meus medos e buscar respostas, me dediquei a pesquisar lendas e mitos locais, na esperança de encontrar alguma pista que me ajudasse a entender o que havia acontecido comigo. Passei dias inteiros imerso em livros empoeirados e manuscritos antigos, procurando em cada história algo que me permitisse desvendar o mistério daquele cão demoníaco. Foi então que descobri uma antiga lenda que falava de um ser maligno que espreita nas sombras da nossa cidade. Segundo a história, esse ser assumia a forma de um enorme cachorro preto, com olhos injetados de sangue, e atacava aqueles que se aventuravam sozinhos na escuridão. A lenda afirmava que sua mordida não só causava ferimentos terríveis, mas também transmitia uma maldição às suas vítimas, condenando-as a viver atormentadas por visões e pesadelos. Quanto mais eu lia sobre essa criatura, mais convencido ficava de que minha vida havia se tornado um inferno. A terceira parte da minha história estava atolada no terror do desconhecido e do inexplicável. À medida que continuei a pesquisar o cão preto e a procurar formas de me libertar da maldição, não só enfrentei os meus próprios medos, mas também experimentei eventos paranormais que estavam além da minha compreensão e desafiaram a minha sanidade. Minhas noites se tornaram cada vez mais insuportáveis. Pesadelos horríveis me atormentavam toda vez que eu fechava os olhos. Sonhei com a fera, mas também com outras criaturas e entidades sombrias que me perseguiam na escuridão, sussurrando coisas terríveis em meu ouvido, tentando me arrastar para um abismo sem fundo. A sensação de terror era tão intensa que muitas vezes acordava banhado em suor, tremendo de medo e com o coração batendo forte. As estranhas ocorrências não se limitaram aos meus sonhos.
Eles também começaram a se manifestar na minha vida diária. Eu ouvia barulhos inexplicáveis em minha casa, principalmente na cozinha, como se algo ou alguém estivesse bisbilhotando meus pertences e utensílios, mexendo panelas e deixando cair talheres no chão. Às vezes, eu até sentia a presença de alguém ou algo espreitando pela minha casa, uma figura que deslizava pelos corredores e desaparecia sempre que eu tentava enfrentá-la. Uma noite, enquanto dormia, acordei assustado e senti uma língua molhada lambendo minha mão. Era uma sensação viscosa e fria, acompanhada de um hálito desagradável que me fez estremecer. Apavorado, acendi a luz e olhei em volta, mas não havia sinal de nenhum cachorro ou outro animal no meu quarto. Porém, a sensação em minha mão era inegável, e o medo de que a criatura estivesse me perseguindo em minha própria casa tomou conta. Outra noite, experimentei um episódio de paralisia do sono. Acordei no meio da noite, incapaz de me mover ou falar, mas completamente consciente do que estava ao meu redor. Senti um aperto no peito, como se uma força invisível estivesse me esmagando, impedindo-me de respirar. O terror tomou conta de mim quando senti uma presença sombria e ameaçadora ao lado da minha cama, observando-me enquanto eu estava ali, vulnerável e indefeso. Pude perceber seus olhos fixos em mim, cheios de malícia e fome do meu sofrimento. Apesar dos meus esforços para gritar e me mover, não havia nada que eu pudesse fazer para escapar desta situação terrível. Essa série de eventos paranormais me levou à conclusão de que a maldição que adquiri ia muito além do que eu havia imaginado originalmente. Eu só não estava sendo assediado pelo cão demoníaco, como minha vida havia se tornado uma provação cheia de terror e fenômenos inexplicáveis. As peças do quebra-cabeça se encaixaram perfeitamente: o cachorro, meu ferimento, o terror que me acompanhou em todos os momentos. Decidi que deveria encontrar uma maneira de me libertar dessa maldição e proteger meu povo de ataques futuros. Assim começou minha luta contra o mal, uma luta que me levaria a mergulhar nos cantos mais sombrios da magia e da superstição e a enfrentar meus piores medos. Noites sem dormir, cheias de estudos arcanos e rituais ancestrais, se sucederam em minha busca desesperada para encontrar uma maneira de acabar com a maldição que pesava sobre mim e manter o monstro longe de nossa pacata cidade. Contudo, cada vez que pensava que estava perto da solução, novos horrores se apresentavam diante de mim, desafiando a minha sanidade e a minha coragem. Mas eu não podia desistir, e eu sabia que se não enfrentasse e derrotasse esta criatura, não só a minha vida, mas a de todos os habitantes da minha cidade estaria em perigo. A quarta parte da minha história começou com um encontro inesperado no centro da cidade. Enquanto fazia compras, encontrei uma mulher mais velha que era amiga de minha mãe antes de falecer. Embora não a visse há muito tempo, lembrei-me de seu rosto cheio de bondade e sabedoria, o que me deu uma certa paz em meio à minha vida turbulenta. Decidi compartilhar com ela minha terrível experiência com o cachorro preto e a maldição que me afligia desde aquele encontro fatídico. A mulher me ouviu com atenção, com expressão de preocupação e compreensão. Quando terminei minha história, ela me revelou que, ultimamente, tinha ouvido rumores na cidade sobre um narrual que vinha causando estragos na comunidade. Em suas palavras, o narrual era uma criatura capaz de assumir a forma de um animal, no caso, um cachorro preto. Dizia-se que esse ser maligno roubava colheitas e animais dos habitantes locais, deixando as famílias em desespero e medo. A descrição do narrual combinava perfeitamente com o cão monstruoso que me atacara. A mulher me aconselhou que eu deveria procurar a ajuda de um xamã local, alguém com conhecimento sobre essas criaturas e poderes para enfrentá-las e proteger as pessoas de sua maldade. Com um misto de esperança e medo, decidi seguir seu conselho e procurar o xamã, embora não tivesse certeza do que esperar. Munido de coragem, segui em direção até a simples residência do xamã, localizada na periferia da cidade. O homem que me cumprimentou era idoso,
com um olhar penetrante e uma aura de sabedoria e mistério que me fez sentir ao mesmo tempo inquieto e seguro. Contei-lhe minha história e ele ouviu atentamente, balançando a cabeça gravemente enquanto eu contava meus encontros com o cachorro preto e os acontecimentos paranormais que se seguiram. Quando terminei, o xamã confirmou minhas suspeitas. Eu estava sendo perseguido por um Nahual, um ser que não só tinha a capacidade de mudar de forma, mas também de espalhar terror e maldições sobre quem cruzasse seu caminho. Mas também me ofereceu um vislumbre de esperança e juntos, poderíamos enfrentar o Nahual e libertar-me da maldição que me afligia. Embora o caminho fosse difícil e perigoso, eu estava determinado a acabar com o meu sofrimento e proteger o meu povo desta ameaça. O xamã me explicou detalhadamente qual seria o nosso plano de ação para enfrentar o Nahual e me libertar da maldição. Tivemos que encontrar o cachorro preto e feri-lo gravemente, pois o ferimento infligido ao Nahual em sua forma animal também se manifestaria em sua forma humana. Desta forma, poderíamos identificar a pessoa que se tornou o cão temido e atormentou os habitantes da cidade. O xamã também me revelou que o Nahual estava presente na região desde a antiguidade. Seus avós e bisavós também tinham visto o cão monstruoso e sabiam de seu poder maligno. Ao ouvir isso, lembrei que minha avó havia me contado algo parecido na minha infância, mas eu nunca havia prestado muita atenção nisso, pensando que eram apenas histórias para assustar as crianças. Então percebi que o Nahual era um inimigo muito mais antigo e poderoso do que eu imaginava e que havia sido transmitido de geração em geração, atormentando os habitantes da minha cidade. Com a ajuda do xamã nos preparamos para enfrentar o Nahual. Durante vários dias, percorremos os arredores da cidade, seguindo pistas e trilhas que poderiam nos levar ao covil da fera. Procuramos sinais de atividade incomum na vegetação, ouvimos rumores e histórias de moradores locais sobre encontros estranhos ou avistamentos de um cachorro preto e nos aventuramos nos lugares mais escuros e solitários, onde suspeitávamos que o Nahual pudesse se esconder. Embora não pudéssemos deixar de sentir medo diante da perspectiva de enfrentar um ser tão poderoso e maligno, também estávamos determinados a pôr fim à ameaça que perseguia a nossa comunidade. O xamã me ensinou algumas técnicas de proteção e defesa e juntos carregamos amuletos e talismãs que nos ajudariam a manter-nos seguros em nossa busca. Finalmente, uma noite, encontramos o cachorro preto num canto escuro e solitário da floresta. Apesar de sua aparência ameaçadora e da fúria em seus olhos injetados, sabíamos que não poderíamos recuar agora. Com uma coragem que eu não sabia que tinha, e seguindo as instruções do xamã, consegui ferir gravemente o Nahual no momento em que ele se lançou sobre nós. A fera uivou de dor e foi embora ferida, desaparecendo nas sombras da floresta. Embora não tivéssemos conseguido capturá-la, sabíamos que a tarefa mais importante estava cumprida e podíamos agora identificar o responsável pela maldição e infortúnio que se abateu sobre o meu povo. O xamã e eu voltamos para a aldeia na esperança de que, ao reconhecermos o Nahual em sua forma humana, pudéssemos acabar com o reinado de terror que durou gerações. Tendo como principal pista o ferimento infligido ao cão preto, partimos à descoberta da identidade do ser maligno. O medo e a angústia me invadiram como nunca. Após nosso confronto com o Nahual na floresta, voltei para minha casa na esperança de descansar e me recuperar do encontro exaustivo. No entanto, aquela noite foi tudo menos pacífica. Quando fui para a cama, o sono pareceu me escapar completamente. Meus pensamentos foram dominados pelo medo da criatura que havíamos ferido e de como ela poderia estar em busca de vingança. Eu me revirei na cama, inquieto, incapaz de encontrar a paz que tanto desejava. Foi quando ouvi os primeiros gritos. Eles vieram de fora da minha casa e pareciam os gritos de um animal ferido e moribundo. O choro era assustador e doloroso, e causou um arrepio na minha espinha. Tentei ignorar, mas o som estava ficando mais alto e mais difícil de suportar. Então os gritos se transformaram em grunhidos. Mas não eram rosnados comuns, pareciam vir direto do além, cheios de raiva e ressentimento.
cada rosnado me fazia sentir mais vulnerável e aterrorizado, como se a própria morte estivesse esperando do lado de fora da minha casa. De repente, a porta da minha casa começou a tremer violentamente, como se algo estivesse tentando entrar à força. O terror tomou conta de mim e fiquei paralisado na cama, sem saber o que fazer. Os rosnados e batidas na porta continuaram pelo que pareceu uma eternidade, e meu coração batia forte. Quando os sons finalmente pararam, não pude deixar de sentir que aquele ser maligno ainda estava à espreita por perto, esperando o momento certo para atacar. Durante toda a noite fiquei acordado, temendo que a qualquer momento o Nahual pudesse invadir minha casa e desencadear sua vingança. Quando finalmente amanheceu, a exaustão e o medo tomaram conta de mim completamente. Estava claro que eu não poderia continuar vivendo assim e que precisávamos encontrar e enfrentar o Nahual de uma vez por todas. Decidido a acabar com esse pesadelo, procurei o xamã e contei-lhe o que havia acontecido. Juntos, começamos a traçar um plano para localizar e derrotar definitivamente a criatura que atormentou meu povo por gerações. A verdade começou a se revelar de forma chocante. Naquela manhã, decidi ir ao mercado da cidade com a intenção de me distrair um pouco dos terríveis acontecimentos da noite anterior e buscar algum consolo entre a familiaridade de rostos conhecidos e os cheiros reconfortantes de alimentos frescos. Enquanto caminhava entre as barracas de frutas, legumes e outros produtos, minha atenção foi atraída quase que magneticamente para um vendedor de frutas em particular. Ele tinha um ferimento profundo no braço, exatamente onde eu havia ferido o Nahual em nosso confronto na floresta. Embora seu braço estivesse cuidadosamente enfaixado, não pude deixar de notar as manchas de sangue no curativo, que pareciam gritar a verdade. Naquele momento, eu soube que ele era a pessoa por trás da terrível maldição que aterrorizou nosso povo por tanto tempo. Então, lembrei-me de nossa conexão anterior. Havíamos estudado juntos há alguns anos e ele sempre sentiu uma inveja doentia de mim. Eu era mais atraente e tinha mais amigos, e também namorava a garota por quem ele era apaixonado há muito tempo. Essa garota era a mais popular e charmosa da nossa escola, e ele não suportava me ver ao lado dela. Um dia, ele não conseguiu conter sua raiva e me confessou todos os seus sentimentos de ressentimento e ciúme, prometendo que um dia se vingaria. Agora, eu entendia que ele havia cumprido sua promessa ao se tornar o Nahual que atormentava as pessoas da cidade e, em particular, a mim. A raiva e a dor que senti ao descobrir esta traição foram avassaladoras, mas também me deram a determinação de confrontá-lo e acabar com o seu reinado de terror. Com o apoio do pajé, confrontei o vendedor de frutas em sua barraca, em meio ao olhar curioso dos demais comerciantes e clientes. Eu disse a ele que sabia a verdade sobre sua identidade e o que ele havia feito. Apesar da surpresa em seu rosto ao ser descoberto, pude ver em seus olhos que ele não sentia nenhum arrependimento por suas ações, e uma determinação sombria pareceu emergir em seu olhar. No entanto, eu não iria permitir que sua maldade continuasse a machucar meu povo e a mim mesmo. Eu a avisei que ele não tinha mais poder sobre mim e que eu faria tudo o que pudesse para detê-lo e proteger aqueles que ele havia machucado. Embora sua expressão tenha mudado para uma mistura de medo e raiva, também pude ver uma chama em seus olhos, como se ele estivesse disposto a lutar até o fim. Eu sabia que enfrentá-lo não seria fácil, mas estava determinado a fazer o que fosse necessário para libertar meu povo da maldição que ele trouxera consigo. Com o xamã ao meu lado e a verdade agora revelada, preparei-me para enfrentar o maior desafio da minha vida. O confronto com o vendedor de frutas no mercado causou grande alvoroço e as demais pessoas da cidade, atraídas pela comoção, começaram a se aproximar para ver o que estava acontecendo. Ao explicar minhas palavras e contar-lhes a história e revelar sua verdadeira identidade e sua ligação com o Nahual que nos atormentou por tanto tempo, pude ver a descrença em seus rostos se transformar em fúria. A tensão no ar tornava-se cada vez mais palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. O homem Nahual,
percebendo que estava rodeado de pessoas furiosas, começou a chorar desesperadamente. Seus soluços eram terríveis e dolorosos, como os gritos de uma alma perdida. Suas lágrimas misturavam-se com o suor frio que escorria por sua testa, e seus olhos, antes cheios de desafio, agora refletiam um medo profundo e intenso. Ele pediu perdão por todos os danos que causou, mas as pessoas da cidade não tiveram compaixão dele. As suas ações não só me afetaram, mas também roubaram animais e destruíram colheitas, causando sofrimento a inúmeras pessoas na cidade. A raiva dos habitantes era quase tangível, como uma fera furiosa que foi libertada após anos de cativeiro. À medida que mais detalhes sobre a família do homem Nahual foram revelados, todos perceberam que sua linhagem era composta por Nahuals. Esses seres causaram inúmeros males às pessoas ao longo das gerações, transformando suas vidas em um constante inferno de medo e desconfiança. A indignação das pessoas foi alimentada por estas revelações e a atmosfera tornou-se ainda mais carregada de raiva e ressentimento. O homem, tremendo e soluçando, continuou a implorar por misericórdia, mas os habitantes não estavam dispostos a perdoá-lo. Seus rostos estavam vermelhos de raiva e suas mãos cerradas em punhos, como se estivessem prontos para punir o responsável por tanto sofrimento. O xamã, consciente da situação explosiva que se desenvolvia, interveio para tentar acalmar a multidão. Ele explicou que eles deveriam decidir juntos o que fazer com o homem Nahual e como evitar que sua maldição continuasse a afetar a comunidade. O povo, embora ainda cheios de raiva, pareciam dispostos a ouvir as palavras de sabedoria do xamã. Foi nesse momento que percebi quão aterrorizante e poderosa pode ser a raiva de uma multidão. O homem Nahual, apesar de ter sido causador de tanta dor e sofrimento, parecia tão frágil e indefeso naquele momento. Embora ele não conseguisse esquecer o que o homem havia feito, ele também não conseguia evitar sentir compaixão por ele em seu momento mais vulnerável. No entanto, eu sabia que não poderia deixar a compaixão atrapalhar meu julgamento. Tivemos que encontrar uma solução. As vozes de muitas pessoas da cidade aumentaram num crescendo ensurdecedor, exigindo que ele fosse linchado e morto por todos os danos que tinha causado. Diante desta situação, ele sabia que deveria agir com rapidez e prudência para evitar um desfecho trágico. Fiquei diante da multidão enfurecida e tentei acalmá-los, tentando fazê-los ver que a violência só geraria mais violência e sofrimento. Propus uma solução alternativa: o homem Nahual e a sua família deveriam deixar a cidade para sempre, deixando para trás a sua vida de maldade e destruição. Se alguém visse o Nahual na área novamente, teria o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Mas ele merecia uma chance de se redimir e mudar seu destino. O homem Nahual aceitou a minha proposta, desculpando-se a todos os presentes pela dor e pelo terror que infligiu às nossas vidas. Enquanto ele se afastava, os gritos furiosos dos habitantes da cidade ecoavam no ar, exigindo que ele partisse de uma vez por todas. Seus soluços desapareceram enquanto ele se afastava, e eu sabia que era verdade que ele nunca mais voltaria. Apesar de tudo, senti uma pontada de pena dele. Ele havia seguido um caminho sombrio e tortuoso, mas em seu momento mais fraco, não pude deixar de sentir compaixão por sua situação. Porém, também me senti tranquilo com a decisão tomada, sabendo que era o melhor para todos. Agradeci ao xamã pela sua sabedoria e apoio, e ele, por sua vez, felicitou-me pela minha coragem e determinação. A cidade inteira nos mostrou sua gratidão, sabendo que graças aos nossos esforços a vida no local poderia voltar ao normal e a sombra escura do Nahual havia se dissipado. Embora as cicatrizes físicas e emocionais que isso deixou em mim e na cidade demorassem para cicatrizar, eu sabia que havíamos enfrentado as adversidades e saído vitoriosos. A vida na nossa querida cidade voltou a florescer e todos aprendemos a valorizar ainda mais a importância da unidade e da justiça em tempos difíceis.